Oi, o meu nome é Carol, e eu vim aqui falar do meu diário de gravidez de primeiro trimestre. Eu sempre tive o sonho, né, de gravar esse vídeo aqui, porque meu sonho sempre foi ser mãe. E eu olho diário de gravidez e relato de parto desde muito antes de engravidar, desde pensar em engravidar, assim, quando era só um plano, um planejamento, né? Enfim, aí meu primeiro trimestre foi bem conturbado. Eu não consegui vir gravar o vídeo antes, eu já tô grávida de 5 meses. Já tô quase no final do segundo trimestre. Mas eu vim falar da minha experiência do primeiro trimestre, porque, assim, talvez alguém se identifique comigo, porque foi tudo bem conturbado, né? Começa em fevereiro, foi minha última menstruação. E em março a minha menstruação não veio e no primeiro dia eu já fiz o teste e deu positivo. Por que eu fiz o teste? Em dezembro de 2020, eu passei por uma perda gestacional, né? Eu sofri um aborto espontâneo e a gente já tava 3 meses tentando. E aí o positivo veio em dezembro. E a gente tava muito feliz, muito empolgado, mas a gestação não foi adiante. E 30 de dezembro eu tive um aborto espontâneo. Foi um momento bem difícil, bem difícil. E é impossível falar dessa gestação sem falar da anterior, né? Porque então eu já estava grávida, dezembro eu estava grávida, janeiro eu tava me recuperando dessa perda. E em fevereiro foi a primeira vez que veio a minha menstruação normalmente. E aí a gente tinha decidido que a gente não ia mais tentar, porque a gente estava no meio de uma mudança, a gente ia se mudar para outro estado. Eu sou do Rio Grande do Sul e a gente ia se mudar para Curitiba por causa do trabalho do meu marido. E aí essa mudança estava planejada, a gente entregou a casa que a gente estava alugando, né? E fez a mudança. E eu fiz, carreguei geladeira, eu ajudei a carregar geladeira, ajudei a carregar sofá, levantei peso. E fizemos toda a mudança para casa da minha mãe e do meu pai, que a gente ia ficar lá uns 20, 30 dias até ir para Curitiba. E aí, no meio dessa confusão toda, a alta dos casos de Covid estavam assim nas alturas. E o meu positivo veio, né? E na mesma semana que fiz meu positivo, o meu irmão, a minha mãe e o meu pai positivaram para Covid. E eles estavam muito mal, assim, tipo, minha mãe ficou muito debilitada, o meu pai ficou também. Assim, o que melhor, né, teve um quadro, mais ou menos, foi o meu irmão. E, né, a gente tava naquela preocupação deles estarem doentes e tal. Aí um cunhado meu também pegou Covid, foi internado, foi pro oxigênio. E a gente, no meio daquela mudança, tensão, né, de várias pessoas próximas doentes. E a minha menstruação não veio. Eu fiquei tipo, tá, querida. Eu já estava desconfiando, né, porque o primeiro positivo tinha sido, né, 2 meses antes. Então, todos os sintomas para mim estavam muito claros na minha mente, né, na minha memória. E o primeiro sintoma que eu senti foi a mudança nos meus seios, né, a areola começou a ficar escura de novo. E eu comecei a achar estranho, assim, né, tipo, tá mudando, tá inchado. E eu sempre tive o ciclo bem regulado, né? E eu já sabia mais ou menos quando eu tava ovulando. E a gente já tinha acordado, né? De não tentar mais, pelo menos até a gente se mudar pra Curitiba, né? Porque a gente tava tentando se mudar e a gente ia se mudar, tava tudo certo. A gente tentou até alugar uns apartamentos daqui. E aí as coisas davam errado, nosso cadastro não passava. E a gente naquela tensão, as pessoas doentes. E aí a Carol faz um teste de gravidez com 1 dia de atraso e dá positivo. Aí foi aquela loucura, porque como eu
estava tratando o hipotireoidismo, eu sabia que meu hipotireoidismo tinha com certeza afetado a minha primeira gravidez e eu não tinha conhecimento, né, do que eu tinha, do problema que eu tinha. Foi uma correria, assim, a gente na mesma semana a gente já começou, já liga para endócrino, repete teste, aumenta a dose e, nossa, assim, essa endócrino é um anjo na minha vida, porque eu falava com ela por WhatsApp, mandava meu exame para ela. Na mesma semana, assim, 2 dias depois do positivo, eu já tava tomando uma dose maior do meu remédio para regularizar, né? Porque a grávida ela precisa ter o TSH, que é o que era alterado em mim, muito baixo ou indetectável. Então, assim, eu tava muito preocupada com isso. Então, fiquei muito tempo com medo, né? Até normalizar. Hoje, graças a Deus, meu TSH já tá num nível perfeito pro meu tempo de gestação. Continuo tomando, né? O hormônio. Gente, é assim, é um alívio poder falar que eu não tenho mais essa preocupação, né? Eu consegui tratar, consegui resolver. E aí, logo depois, eu comecei a sentir vários sintomas. O primeiro deles que eu senti foi a boca metálica. Eu tive uns 2, 3 dias de boca metálica. Assim, olha, pensa num gosto horrível, amargo na boca. E aí já me veio medo da Covid. Mas eu acredito que não era sintoma de Covid, né? Porque eu tava com aquele gosto estranho na boca e eu pedi pro meu marido: vai no mercado e compra limão pra mim. Limão e laranja. Eu tô com vontade de comer limão e laranja. Mas eu dizia assim, tô com vontade de comer laranja, mas traz limão. Traz limão que eu acho que, não sei, eu tava sentindo uma coisa estranha. E aquele gosto na minha boca, que não passava por nada, escovava o dente, comia, tomava água e nada passava. Aí ele foi e trouxe laranja e limão. E foi muito engraçado que a primeira coisa, quando ele chegou, eu peguei a sacola, levei uma laranja e um limão pra pia. E assim, foi completamente instintivo. Eu só cortei o limão e comecei a chupar o limão puro. E eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? E o limão não era azedo, não era amargo, não fazia careta. Era limão, assim, sabe? Eu tava gostando. E aí, desde que eu comi esse limão, que eu chupei limão, chupei umas 2, 3 vezes, assim, outros dias, né? E esse gosto amargo passou. Depois eu comecei a ter também muita dor nas costas. E eu já tava chocada, apavorada. Que essa dor nas costas eu achava que poderia ser uma infecção urinária. Deu uma leve alteraçãozinha no exame. Ou pedra nos rins. Aí eu fiz uma eco dos rins e não tinha pedra nenhuma. Foi indetectável, assim, né? Só se fosse uma coisa muito pequena. Mas a minha desconfiança foi que, como o estrogênio tava... Ai, gente, esqueci o nome do hormônio. A progesterona tava aumentando no meu corpo, né? Que é um hormônio bem importante da gravidez. Eu acredito que os meus músculos começaram a ficar muito frouxos. E, assim, eu tava dormindo mal, a minha cama não tava muito boa. E aí... tava tensa, tava estressada, daí mais os hormônios, né, as pessoas doentes em casa, e aí eu dei uma surtada, eu tinha muita dor. O meu marido me colocava assim no chão, assim, botava almofadas de apoio pra mim. De noite, tinha dias assim que dava, nossa, eu chorava de dor, porque não tem posição pra dormir, não tinha posição. Isso é uma coisa assim que a gente vê falando muito no final da gravidez. E eu tive no início, bem no começo da gravidez, nas primeiras semanas, eu já tava assim, pra morrer, né? Então eu fiquei chocada, eu tava muito preocupada, o que vai ser de mim com 6, 7 meses, né? E aí foi indo, foi passando. Acho que o meu corpo foi se acostumando com aquele nível de hormônio. Meus músculos, meus ligamentos começaram a se acostumar ali com esse novo cenário. E essas dores melhoraram.
Aí, eu fiz um teste de Covid pra ter certeza que se eu tinha pegado ou não. A minha médica me recomendou e aí eu dei positivo pra Covid. Gente, o que podia dar de errado no primeiro trimestre, assim, olha, só por Deus. Mas eu não tive sintomas, eu não tinha sintomas de Covid. Aí, quando veio meu teste positivo, os meus pais ficaram muito preocupados. E culpados, sentindo culpado, aquela situação toda. E a gente, no meio, né, vamos se mudar, não vamos se mudar. E a gente decidiu ficar. Primeiro porque depois que a gente passou, nosso medo era estar longe da nossa família, se a gente passasse por uma situação parecida de novo, né? Sempre tem medo, gente. Quem tem um aborto, esse medo fica com a gente por um bom tempo. E é uma coisa difícil de controlar, é um medo difícil de controlar, a gente não consegue raciocinar, né? E a gente acabou indo daí para um apartamento, que a gente tem, que é um apartamento próprio. E a gente já não morava lá há um bom tempo por causa da pandemia, enfim, a gente não se adaptou muito bem lá. E aí a gente voltou pro apartamento e ficamos lá daí os 2, 3 primeiros meses. E aí minha filha começou os enjoo, começou azia, enjoo, tosse, que isso é uma coisa também que eu não fazia ideia. Eu atestei, eu achei que era a minha cadela, que tem uma cadela que é maior, que ela solta mais pelo. Levei ela, devolvi ela lá, levei ela lá pra minha mãe pra ver se era isso, mas não era muito. A progesterona, ela causa dezenas de episódios, né, no nosso organismo quando a gente tá grávida. E tosse é uma delas. Então, se foi a progesterona, se foi da gravidez, se foi alergia, não sei do que foi. Eu também já não estava com Covid quando começou esses sintomas de tosse. Eu não tive nenhum sintoma de Covid, nada grave, nada sério. Nem resfriado, nem dor de cabeça, nem nada. Não tive nada. Tô completamente assintomática. Eu fiz a sexagem fetal com 8 semanas, 9 semanas. E vimos que era um menino, né? Então o Zion vem aí, a gente fez essa revelação. E vou botar aqui o vídeo pra vocês verem. E foi um momento, assim, muito legal, porque o meu sonho... Eu sempre sonhei em ser mãe de menino. Eu sempre tive essa vontade, mas depois que eu fiquei grávida, eu tinha aquela... Ai, sei lá, qualquer coisa pra mim tava bom. E eu tinha um pouco de culpa de falar, assim, eu quero menino, eu quero menina, assim, então não... Tanto faz, eu ia estar muito feliz, né? Independente de quem viesse. E aí o Zion veio, então foi assim, foi uma realização, um sonho realizado. Eu tô amando a ideia de ser mãe de menino. Tive um deslocamento ovular também, acho que foi com 8, 9 semanas, a gente descobriu, a gente foi no hospital, porque eu tive um corrimentozinho amarronzado e a gente descobriu esse deslocamento ovular. Aí eu comecei a fazer repouso relativo, que foi super importante. Eu não fazia nada muito pesado, eu levantava, fazia xixi, às vezes caminhava, mas como a gente estava no apartamento e eram 4 andares para subir de escada, eu tive que ficar uns bons dias, assim, semanas, umas 2, 3 semanas, que sem poder sair, sem poder fazer esforço, em casa mesmo, deitada. E eu acho que essa foi a parte mais difícil. Porque aí vinham os enjoos, o cansaço natural da gravidez, e eu tendo que estar de repouso, né? E isso, nossa, me deixou muito abalada, porque tu fica te sentindo mal e a gente se sente culpada de estar se sentindo mal, porque parece que é o bebê e não é o bebê, e aí tu quer explicar, eu lembro que eu falava pra ele, dizia, sabe, filho, eu sei que filho, né, na época eu não sabia se era filho, se era filha,
Eu sei que a culpa não é tua, a mamãe não tá braba, a mamãe não tá triste contigo, mas a mamãe tá triste porque a mamãe não tá se sentindo bem. E, nossa, foi bem difícil, né? E é aquela pressão de que a gente tem que estar muito alegre, que a gente tem que estar brilhando, que a gente tem que estar assim, nossa, no céu. E aí tu não consegue, o teu corpo não responde às tuas expectativas, não. É bem complicado. Mas eu passou, sabe? Tá sendo ótimo esse segundo trimestre, sendo maravilhoso em termos de enjoo, disposição. Eu também já aprendi o que funciona pra mim, o que me faz mal, o que não me faz mal. Acho que cada gravidez é diferente uma da outra. E assim, só tem coisas boas agora pra contar. Passou todo esse sufoco, meu deslocamento ovular, ele foi absorvido, não tive nenhum sangramento, não tive cólica. A não ser esse corrimento, né, que me levou até o hospital, que também era bem pequeno. E meu corpo absorveu completamente, já com 13 semanas eu já não tinha nada no meu útero, né, nenhum líquido. E graças a Deus meu bebezinho tá aqui agora com 5 meses já de gestação e 20 semanas. Amanhã, domingo, a gente faz 20 semanas. Nesse trimestre, eu também fiz um exame super importante, que a minha médica pediu, que foi o rastreamento de primeiro trimestre. É um exame onde o médico faz um levantamento do meu histórico, do histórico materno, do meu histórico materno, sobre riscos como pré-eclâmpsia, parto prematuro, diabetes gestacional e restrição de crescimento intrauterino, além das síndromes tipo síndrome de Down e várias outras que o bebê pode ter. E aí a gente fez esse exame também, a gente fez no particular, porque o nosso plano não cobria, e deu tudo bem, deu tudo maravilhoso, né? Eu não tenho risco nenhum de pré-eclâmpsia, nem diabetes gestacional. E isso foi uma surpresa para mim, porque eu achava que eu poderia ter algum risco de diabetes gestacional, porque eu engravidei acima do meu peso. Mas eu tô tendo uma gravidez super tranquila em relação a isso. Eu ganhei pouco peso, ganhei mais peso no primeiro trimestre. Eu ganhei em torno de 2 quilos no primeiro trimestre. E foram tudo perto do mesmo mês. Foi tudo ali com 3 meses. Antes nos outros meses eu emagreci e aí no terceiro mês eu engordei 2 quilos, porque daí meu enjoo já tava passando, eu já tava conseguindo comer melhor, daí acabei engordando. Então fica aí uma notícia boa, sabe? Não é porque você engravidou acima do peso que a tua gravidez é de risco e que algumas coisas podem te acontecer só porque tu é mais gordinha. E acho que isso não tem nada a ver. Eu conheço gente que magra, super em forma, que acaba tendo esse tipo de problema. E às vezes alguns médicos colocam alguns medos na gente, alguns parâmetros que não é bem assim que funciona, que saúde não tá 100% relacionada ao nosso peso. Acho que é um fator importante, mas não é só isso, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto, que ele tenha tranquilizado vocês em algum momento. Alguma mamãe que tá passando, que passou e que tá passando pelos mesmos problemas que eu passei no primeiro trimestre. Ficou longo, mas pelo menos eu amo assistir vídeos longos assim, né? Ainda mais sobre esse tipo de assunto. Eu vou voltar aqui para falar sobre o meu segundo trimestre, sobre o terceiro, sobre o meu relato de parto. Quero vir falar como tá sendo o meu planejamento pro meu parto, como tá sendo montar o quartinho do bebê, que esse aqui já é o bercinho dele. E vou trazer mais atualizações e mais conteúdo sobre isso. Então tá, muito obrigada por assistir até aqui.
Se você quiser me seguir lá no Instagram, é Caroline SDS. Eu tô sempre atualizando a decoração do quartinho e as coisas que eu vou fazendo por lá, mais seguido. E não deixa de se inscrever e de curtir esse vídeo para chegar em mais pessoas e mais mamães ou futuras mamães que estejam interessadas por esse assunto. Muito obrigada, beijinho, tchau!